boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do Pecuária BR. Boa noite para você, Carla. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E no programa de hoje vamos destacar o uso de genômica para avaliação e melhoramento de bovinos. Vamos falar também sobre inseminação artificial no país, quais os cenários e também as perspectivas para o próximo ano. Tem também o panorama do setor leiteiro no Brasil. E ainda os detalhes da visita dos produtores argentinos à fazenda Água Branca, que desenvolve o projeto Nelore do Golias. O Pecuária BR está no ar. Seja bem-vindo. E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre pecuária sustentável. Para cumprir o Código Florestal e também atender a crescente demanda de carne bovina, pecuaristas do estado de Mato Grosso terão de investir 30 bilhões de reais em 20 anos. É a estimativa da consultoria Agroícone. Acompanhe. Muito obrigado por ter vindo, Leila. Vamos saber agora do resultado, né? O que você apurou nesse estudo que foi realizado no Mato Grosso para encontrar caminhos, vamos dizer assim, para a pecuária de corte do Mato Grosso. O estudo da Leila Harfuch, você vai ver agora, ele é intitulado Intensificação Sustentável da Pecuária de Corte no Mato Grosso. A Leila coordenou uma equipe de pesquisadores, né? O Gustavo, a Luciane, Karine, ou seja, pesquisadores da Agroícone que participaram deste levantamento. Agora eu pergunto, Leila, por que este levantamento na pecuária de corte do Mato Grosso? Bom, principalmente porque o Mato Grosso é o grande potencial de expansão do agronegócio do Brasil, né? E a pecuária tem um papel muito relevante em intensificar sua produção, em diversificar a produção com outras atividades agrícolas e também com o desafio de regularização ambiental no estado perante o Código Florestal, também a pecuária é chave no cumprimento do Código Florestal. Ou seja, analisar como a pecuária deve caminhar nos próximos anos no Mato Grosso é importante porque há uma adaptação agora a uma nova situação, é isso? Perfeito. E junto com a meta do Estado, né? O Estado se comprometeu com metas de expansão produtiva e de conservação ambiental. Ou seja, sustentável. Exatamente. É um novo processo de trabalho daqui para frente no Mato Grosso. É intensificar o que já está sendo feito no Mato Grosso, o que está ocorrendo, né? Então, uma visão dos próximos 10 e 20 anos do Estado, onde a gente tem agora o componente Código Florestal dentro do desafio da produção agropecuária. Agora, vamos mostrar alguns gráficos que a Leila elaborou. Leila, Mato Grosso e essa agenda global que você analisou na largada desse estudo. Pois é, a maior motivação da gente fazer o estudo é que o estado do Mato Grosso, em 2015, na COP21 em Paris, ele se comprometeu com metas de expansão agrícola, né, de expansão da produção, de conservação da vegetação nativa e inclusão de pequenos produtores familiares no agronegócio. Então, a gente olhou para essas metas e se perguntou, né, duas grandes perguntas. Primeiro ok, como que o produtor lida com essas metas, né? Como que o produtor otimiza a sua produção dentro da fazenda com rentabilidade? Qual é a viabilidade econômica para atingir o cumprimento do Código Florestal junto com maior expansão produtiva, tanto de carne quanto de soja? Para atender tudo isso, é preciso caminhar, é preciso uma administração mais sofisticada do que é feito hoje, não? Exatamente, a gestão da propriedade, ela precisa ser modernizada. O produtor é um empresário, então esse é o futuro da pecuária. Bom, resumindo, produzir, conservar e incluir. Essa é a proposta do Estado do Mato Grosso. Para isso, vamos a um terceiro gráfico. Veja, resultados para intensificação sustentável da propriedade. O que significa essa sopa de números que vocês apuraram aí nesse estudo?
Bom, a gente precisa olhar a propriedade, né? Como se dá a produção, como se dá a renda e a viabilidade econômica da propriedade. Para atingir aquelas metas, né, e para o produtor cumprir com o Código Florestal, ele vai precisar investir na propriedade. Investir tanto para intensificar a produção, melhorar a sua renda e a produtividade da pecuária dentro da sua propriedade, quanto a regularização ambiental, que vai trazer custos para o produtor se adequar. Agora, você apurou que para fazer tudo isso, nos próximos 20 anos, serão necessários aí investimentos pesados, 30 bilhões de reais. Para que esses 30 bilhões de reais? 30 bilhões de reais para você expandir a agropecuária de forma sustentável, né, com redução de desmatamento e também para cumprir o Código Florestal. Grande parte desse investimento precisa ser feito na pecuária para melhorar a produtividade da pecuária. Em área menor. E para que ela possa liberar a área para agricultura e também para a regularização perante o Código Florestal. Ou seja, uma parte da área que hoje a pecuária utiliza irá para o meio ambiente, para a recuperação ambiental. Uma outra parte será para a soja, para o milho, para grãos na região. O pecuarista tem que investir muito, assim, 30 bilhões nos próximos 20 anos? O pecuarista já investe muito lá no estado do Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso é um dos que apresenta a maior taxa de crescimento de produtividade, aumento de peso de boi nos últimos anos, que está sendo entregue para o frigorífico. Então, isso é o caminho que já está sendo trilhado pelo pecuarista. É só intensificar ainda mais esse trabalho, é isso? Exatamente. Implementar ainda mais esse trabalho. Exatamente. E trazer o componente Código Florestal, que o pecuarista e todo o produtor rural tem que cumprir nos próximos 20 anos. Tem um custo e é preciso cumprir essa nova norma. Bom, esse estudo mostra isso, né? Resultados para intensificação. Você analisou 2 biomas, você explicou, bioma amazônico, mais o cerrado. Basicamente são as 2 áreas que predominam no Mato Grosso, é isso? Ou seja, com análises distintas? Exatamente. Quer dizer, a meta global do Mato Grosso de expansão, ele tem que ocorrer no estado todo. Então, mas como o Código Florestal, você tem diferentes demandas, né, exigências para cada bioma, a gente tem que separar os biomas para avaliar qual o impacto disso no nível da propriedade e também no nível de cada bioma dentro do estado. A propriedade numa região tem comportamento diferente do que em outra região. E é preciso analisar as diferenças dessas regiões. Exatamente. O estudo considerou isso também. Agora vamos para outro gráfico. Análise integrada para Mato Grosso. O que significa essa apuração que você fez? Bom, agora a gente olha o que a gente avaliou na propriedade pensando na escala Mato Grosso, né? Dividindo os 2 biomas, Cerrado e Amazônia, né? E a gente parte dos dados agregados do Mato Grosso, de área de pastagem, como está hoje, aonde tem que chegar a área de pastagem para cumprir aquelas metas que o estado do Mato Grosso se comprometeu em Paris. Então, hoje a gente tem aproximadamente 17 milhões de hectares de pastagem nesses 2 biomas e para atingir essas metas, essa área de pastagem tem que reduzir para 11 milhões de hectares. E isso para cumprir expansão da agricultura em cerca de 3 milhões de hectares, e também para atingir a regularização ambiental, ou seja, a área produtiva precisa reduzir 3 milhões de hectares para cumprir o Código Florestal. E com isso, aliado a isso, né, a gente tem que expandir produção pecuária, não adianta perder área e sem ganhar produtividade. Então, a necessidade de aumentar a produtividade e a produção faz com que 3 milhões e 600 mil hectares no estado do Mato Grosso precisa aumentar a produtividade para expandir a produção de carne também nos próximos anos em cerca de 40%. Bom, você estudou pecuária de corte, vamos ressaltar isso. Perfeito. É necessário mesmo intensificar rumo ao confinamento, é isso? Confinamento eu não diria, mas sim um aumento de produtividade baseado à pastagem, recuperação de pastagens, tal que você aumenta a capacidade de suporte daquela pastagem, possa colocar mais animais por hectare e possa produzir mais arrobas por hectare. Então, é uma combinação de melhoria de pastagem, também com suplementação animal, para você reduzir a idade de abate daquele boi e conseguir melhor qualidade de carne no final.
Agora, você trouxe esse estudo todo, vamos ver mais um gráfico que ela trouxe aqui. Resumindo, chegamos no gráfico que mostra aí, é necessário fazer uma integração lavoura-pecuária. O caminho seria esse, Leila? É uma opção para o produtor, né? Quer dizer, fazer uma integração ou arrendar um pedaço da propriedade para a soja vai aumentar a renda daquele produtor, daquele pecuarista que hoje atua com baixa produtividade. Trazendo esse arrendamento para a soja, por exemplo, melhora a renda como um todo da fazenda e permite com que ele invista na atividade pecuária, melhorando a produtividade. Ou seja, no médio e longo prazo, ele vai ter um retorno maior do que ele tem hoje dentro da propriedade. Agora, vamos lá, 30 bilhões de reais é muito dinheiro. Lógico que não é do dia para a noite, vamos calcular aproximadamente 2 décadas, né? Seu estudo mostra isso. De onde vem esse dinheiro, Leila? Esse é o grande desafio, né? O desafio de onde vem 30 bilhões. Quer dizer, hoje você tem o próprio estado do Mato Grosso, no programa PCI, está tendo um esforço para atrair investidores para o estado. Então, existe uma oportunidade de que implementar Código Florestal, reduzir desmatamento, atraiam fundos de impacto com o objetivo ambiental, que é reduzir as emissões de carbono. Então, existe essa possibilidade no estado. Mas óbvio que hoje a gente tem o crédito rural também com bastante importância para alavancar esses investimentos. Então, acho que vai ter que combinar diversas fontes de recurso para a gente atingir essa meta de médio e longo prazo. É muito dinheiro, não, Leila? Olha, é bastante dinheiro, porém, pelo nosso estudo, a gente mostra que há viabilidade econômica, ou seja, você investe 30 e o retorno é de 44 bilhões de reais, ou seja, existe viabilidade econômica para se fazer esse investimento, né? O que a gente precisa é organizar, é olhar a propriedade de forma integrada e cada produtor vai ter que avaliar aonde ele quer chegar nos próximos anos, até para ele melhorar a sua renda e permanecer na atividade pecuária. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância do uso da genômica para a avaliação e também para o melhoramento genético em bovinos. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta e o nosso assunto é a importância do uso da genética na avaliação de bovinos. A reportagem é da Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. A avaliação genômica consiste em incorporar o conhecimento do DNA nas avaliações genéticas. No caso de animais de corte, além das informações já utilizadas, como avaliações de genealogia, pedigree, fenótipos, que são as medidas coletadas nas fazendas, como peso e medidas de carcaça, agora é trazido também as avaliações contidas no DNA do animal, combinando com outras fontes de informações, utilizando uma metodologia de estatística nova, que gera uma DEP, conhecida como estimativa do valor genético de um animal. Tudo isso vem sendo trabalhado pelo programa GenePlus Embrapa. O que vai trazer maior impacto, num primeiro momento, é a gente conhecer melhor a relação de parentesco entre os animais que estão numa avaliação, né? Porque hoje a gente trabalha com médias, com expectativas de semelhança genética entre os animais, ou seja, qual é a semelhança genética entre um pai e um filho? A gente faz um valor médio, né? Com a genômica a gente vai conhecer de fato qual é essa semelhança, né? Isso tem importância principalmente, por exemplo, entre irmãos completos. A gente sabe que tem irmãos que são mais parecidos com outros. Hoje, com os métodos tradicionais, a gente assume que o parentesco é igual entre diversos irmãos completos. Com a genômica eu posso ver, olha, esses dois irmãos são mais parecidos, esses aqui nem tanto, e aí esse tipo de informação me permite avaliações mais corretas. Há ainda a possibilidade de corrigir o pedigree. Com tantas informações, as coletas de dados nas propriedades perdem a importância com a genômica? De acordo com o pesquisador, de forma alguma. Hoje o mundo todo tem clareza disso, é que o fenótipo, né, que essas medidas coletadas nas fazendas são muito importantes, né? Até costuma-se dizer que o genótipo é prata e o fenótipo é ouro, né?
Essas informações do DNA só de fato irão contribuir para uma avaliação genética mais acurada, mais precisa, se eu tiver fenótipos sendo coletados, né, nas fazendas em quantidade e em qualidade. Nos animais jovens, aqueles que não tiveram filhos ainda, a genômica auxilia o aumento da acurácia, contribuindo com a confiança do produtor em utilizar os animais, reduzindo o intervalo de gerações. Os resultados têm mostrado que a genômica é um caminho para o criador utilizar na seleção dos animais. Com a genômica, com os marcadores que a gente usa, que pode ser até um SNP, né? Ela me diz quanto que é a real semelhança que existe entre os indivíduos, ou a semelhança mais aproximada para cada característica que eu estou trabalhando, né? Então, com isso, eu tenho uma certeza maior, ou a minha estimativa está mais próximo da verdade. À frente dos trabalhos envolvendo a genômica, o pesquisador destaca que a intenção é disponibilizar o mais rápido possível os resultados dos trabalhos no sumário do programa GenePlus. Nós estamos buscando painéis do nosso, significativo do nosso rebanho, no rebanho assistido pelo GenePlus, mas que é uma amostra significativa e bem real do que é o Nelore brasileiro. Nós temos animais mostro, animais de chifre e animais de todas as linhagens do Nelore brasileiro envolvido nesta população de treinamento. Kaile Rodrigues para o SBA. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. O Nelore será em poucos anos a mais importante raça na produção de carne do mundo. A afirmação foi feita em entrevista de Jorge Zaidan com o presidente da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, Raizildo Lobo. Veja só. Professor Raizildo Lobo, presidente da ANCP, com muito prazer a gente recebe aqui no canal do Boi para falar do que há de novo na seleção, nas pesquisas da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. O que o senhor destaca nesse momento em termos de pesquisa, as novidades que estão sendo trabalhadas? Em primeiro lugar, boa tarde para todos vocês e boa tarde para você. É um prazer estar aqui novamente, né, com vocês. Olha, o melhoramento genético no Brasil, nas últimas décadas, cresceu assim rapidamente e houve uma conscientização dos criadores para tomar a atividade pecuária como sendo uma indústria pecuária e, consequentemente, essas novas tecnologias que surgiram com o melhoramento genético acoplado à parte genômica, ela vem trazendo avanços muito grandes. E hoje nós temos assim a destacar, além das DEPs tradicionais que já existem, as DEPs ligadas à qualidade da carne, as DEPs ligadas à eficiência alimentar, usado assim de uma forma já em maior quantidade nos programas de melhoramento genético. Deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. As DEPs tradicionais, vamos citar algumas, peso a desmama,
precocidade sexual, temperamento, enfim, são várias DEPs hoje já bastante pesquisadas. O senhor falou em qualidade de carne. O senhor vai identificar os animais que vão transmitir a qualidade de os filhos produzirem uma carne melhor do que a dos animais que não têm essa condição? Sim, vamos imaginar, por exemplo, uma qualidade de carne expressa como a maciez. Então, é possível você... Por que nós não trabalhamos antes com a maciez? É que você precisa abater os animais para avaliar. Então, foi feita uma parceria com a Embrapa Cerrado, onde a metodologia foi desenvolvida, os animais abatidos, feita a parte molecular, e com as tecnologias de modelagem genética, nós podemos ter uma DEP para essa característica. Consequentemente, você vai poder saber se o touro ele transmite progênies que tem carne mais macia ou carne mais dura. O seu diretor técnico, o Dr. Argeu Silveira, aqui mesmo, numa entrevista para o canal do Boi, ele chegou a dizer que o Nelore, em pouco tempo, será a principal raça de corte, não do Brasil, que já é, mas do mundo. Eu também compartilho com essa opinião, e ontem mesmo, reunido com um grupo dos Estados Unidos, eles me perguntaram quanto tempo. Eu digo, olha, em termos de 10 anos, porque a ciência hoje está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, nós vamos estar... E agora, com os estudos mais profundos que a nossa equipe de pesquisa está fazendo, com a parte genômica, trabalhando já com a genotipagem de 770 mil SNPs, esse é um negócio extraordinário, a gente vai chegar a fazer descoberta, por exemplo, em ver em alguns locais onde fica o gene chamado de loco, que já tem uma homozigose no Nelore para, por exemplo, adaptabilidade, para uma maior resistência à doença relacionada com a imunidade e outras características. Então, consequentemente, colocar algo como, por exemplo, a maciez. A maciez é importante do ponto de vista estratégico, para o Brasil não passar a vender carne em commodity, mas agregar valores à carne. A carne poderá ser mais valorizada no mercado internacional. Exatamente. Professor, vamos voltar à qualidade da carne, a maciez, né, que o senhor já mencionou aqui. Essa característica, essa DEP que o senhor está pesquisando, ela é compatível com outras DEPs ou animais que já têm DEPs testadas, como ganho em peso, acabamento de gordura, poderiam ser incompatíveis com o animal que tem a característica de fazer a carne macia? Existe incompatibilidade entre essas DEPs? Zaidan, a sua pergunta é muito inteligente, muito importante, porque tudo está relacionado, o animal é um conjunto de características. Então, a gente está vendo agora, nesses valores, que o criador, ao selecionar para outras características, tem animais que produzem carne mais macia do que outros touros. Um animal que é precoce, poderá fazer carne macia, por exemplo? Ah, poderá. A gente tem visto que, em relação à precocidade sexual, é algo fantástico. No nosso programa, nós estamos com criadores que já está desafiando entre 10 e 14 meses, tendo uma idade média de 12 meses, prenha com IATF, 2 inseminações, acima de 60% e às vezes até 70%. Quer dizer, o ciclo curto está aí e vai tirar essa parte da novilha. Quer dizer, as vacas vão começar a parir aí com 24 a 26 meses. Esse é um avanço tão grande, inclusive no impacto ambiental enorme, né? Você reduzir tanto a parte de emissão de gases de efeito estufa e aumentar a produtividade. Um animal de DEP negativo para temperamento, ele poderá ser um animal que vai produzir carne de qualidade? Isso é respondido pelas correlações genéticas. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando com as correlações genômicas. Depois vamos lembrar em falar na parte da consanguinidade genômica. Então, a correlação é que vai dizer, por exemplo, a maciez ela não tem... A primeira, qual é a variabilidade genética da maciez no Nelore? Nesse experimento está ao redor
médio de 18%. A herdabilidade é aquilo que é transmitido. Então, transmite do fenótipo observado cerca de 18%. Mas tem variabilidade e ela não tem muitas correlações, até agora, com outras características do ponto de vista de reprodução, com características de desempenho, com características de de carcaça, ela não tem. Mas você pode identificar animais que têm uma carne macia, que tem também uma maior conversão alimentar, espécie ou pelo capra, consumo alimentar residual, ou pelo outro consumo. Então, nós poderemos estar identificando. Aí, quando acontece toda a magia do processo, é você pegar e ter agora a informação. Nós começamos a trabalhar em 88 com 5 DEP, hoje DEPs importantes, nós temos umas 6 DEPs que são específicas do nosso programa, e agora vamos ter, já eram 29, passar para 32. É confusão? Não, não é. Você passa a desenhar o seu animal. Quantas DEPs ainda deverão vir? Isso deve surgir, muitas outras, porque hoje, com a parte molecular, é uma coisa que não dá nem para a gente pensar. O que nós sabemos é o seguinte, que daqui 5 anos vai representar esse avanço de 5 anos, o que o mundo inteiro teve em 50 anos. O efeito é muito grande. Na área médica, por exemplo, vem algo aí fantástico. Na área médica? Médica. Para saúde animal? Para a saúde humana. Para a saúde humana. Inclusive, com esses temas agora de edital, higiene, a gente já imagina que daqui 20 anos você vai poder chegar lá, passar numa máquina e tiver uma mutação que dá um determinado tipo de câncer, nem todo câncer é genético, você passa, limpa e não tem mais a doença. Em função dessas combinações, vamos voltar para a veterinária, em função dessas combinações de DEP, é que o senhor acredita que o Nelore vai ser uma raça imbatível em poucos anos? Primeiro, o que o Nelore se formou nesse tempo, que é o material genético dele. E segundo, que a gente, com o conhecimento, com a ciência, com os criadores, hoje os empresários investindo em melhoramento genético e o mercado também reconhecendo, evidentemente que todas as ferramentas, cada um vai determinar a velocidade com que vai andar. Um pode andar muito mais rápido, outro ficar parado, o outro andar para trás, o outro andar no outro ritmo. O melhoramento, na minha opinião, e eu tive assim, a satisfação desses 44 anos de trabalhar com melhoramento, de ver o que era e o que é agora, e pretendo ainda ver alguma coisa bem mais avançada nos próximos anos. Professor Raizildo Lobo, presidente da ANCP, muito obrigado pela sua entrevista. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. A imagem é de 1989. Em seguida, tantas outras fotografias que remetem ao passado, onde as pesquisas estavam apenas começando. À frente dos trabalhos, a pesquisadora Cacilda do Vale, que entrou para a unidade na década de 75, antes mesmo da inauguração oficial da Embrapa Gado de Corte, que ocorreu em 1977. A área de atuação, o melhoramento de forrageiras, para comandar os estudos, a hoje conhecida como a mãe das braquiárias, foi se especializar, concluindo o doutorado nos Estados Unidos. Na época, eram poucas as informações de capins tropicais. Então, a gente teve que se preparar. Quando chegou essa coleção, a gente imediatamente multiplicou esses materiais, colocamos no campo, começamos uma avaliação agronômica mesmo para conhecer esse material, estudar todos esses aspectos básicos, mas também já em cima dessa variabilidade que chegou, e nada, só de braquiária brisanta chegaram mais de 200 tipos diferentes de diferentes regiões da África. Então, já imediatamente aí a gente começou a fazer aquela avaliação agronômica, e com essa avaliação agronômica a gente já foi capaz de identificar alguns materiais que eram realmente muito interessantes. Passando os anos, as avaliações foram dando resultados e os lançamentos ocorrendo.
Desde o início, a prioridade era acabar com o conhecido boi sanfona, aquele que ganhava peso nas águas, mas logo perdia na seca. Como que as pesquisas da Embrapa na área de melhoramento de forrageiras contribuíram para a situação atual do país na área da pecuária? Essa sua pergunta é muito interessante, porque, na verdade, quando eu estava na faculdade, a gente falava de Brasil importador de alimentos. Nós não tínhamos segurança alimentar. Nós dependíamos de importações, inclusive de carne. Carne, leite era produto importado no Brasil. Hoje a conversa é completamente diferente. Infelizmente, é só o Brasil que está fazendo melhoramento de forrageiras tropicais e o mundo tropical todo está olhando para cá, para todas as Embrapas e institutos que trabalham com forrageiras tropicais, para prover novas cultivares para essas pastagens tropicais. Então, a responsabilidade é muito grande, mas também o desafio é muito, muito grande. E para nós é sempre muito interessante. A gente está olhando o que está acontecendo dentro do nosso trabalho e como é que isso também pode ser aplicado em outras regiões tropicais do mundo. Outra área importante na evolução da nossa pecuária foi o melhoramento de pânico máximo. Completando 35 anos de Embrapa, a pesquisadora Liana foi contratada para ser a contrapartida brasileira de um convênio firmado com a França. Trabalhou por um tempo com o pesquisador francês Yves Savidan. A Embrapa recebeu na época mais de 400 tipos de pânicos. Nestes 40 anos da Embrapa Gado de Corte, alguns relatos curiosos fizeram parte da história de alguns pesquisadores. Então já vieram sementes desses mais de 400 tipos diferentes de materiais. Só que a semente ela ficou presa lá em Brasília, em quarentena, porque elas estavam com um nematóide. Então, tanto o Brasil quanto a França tentou fazer métodos de eliminação do nematóide para a gente poder receber. Bom, finalmente não conseguiu-se método nenhum e aí descobriu-se que o nematóide ficava preso nas glumas, na casquinha da semente. Então, ele e eu, nós fomos lá para Brasília, nós passamos 2 meses na Embrapa lá, descascando sementinha por sementinha. E aí pegava aquela sementinha nua e a gente plantava então num meio limpo, né, para não ter contaminação. E depois nós voltamos para cá e lá em Brasília eles pegaram aquelas sementinhas recém-germinada e passavam para vasos, para sacolas com terra. E vinha por avião. Então, com frequência, a gente ia até o aeroporto, ia lá, buscava o material. Então, assim, foi mais ou menos um ano nesse vai e vem, que aí depois a gente tinha que plantar e cuidar muito bem para conseguir manter a coleção. A área da pesquisa também tem os seus desafios, mas a sensação que a gente percebe quando visita a unidade são de funcionários dedicados, que estão ali para desenvolver pesquisas que auxiliam o homem do campo. Para o futuro, ainda há muito que se fazer. É o que revela a pesquisadora especialista em manejo de pastagens. Quando você vê o produtor utilizando isso, você fala assim, olha, eu fiz a minha parte. Mas o pesquisador sempre é muito inquieto, está sempre atrás de alguma coisa, né? Com parcerias como o CNA, ABCZ, Senar, Emater do Distrito Federal e Ministério da Agricultura, montar o Plano Nacional de Manejo de Pastagem, que visa atender com uma linguagem fácil a necessidade do produtor, é um projeto de imediato. O que a gente tem visto é que o produtor recupera, usa 2, 3 anos e a pastagem degrada. Aí recupera, aí 5 anos degrada. E a gente tem partido do princípio, gente, que pasto é uma cultura perene, né? Você não pode degradar um pasto com 2, 3 anos de uso. Você não vê ninguém degradando um cafezal, né, que é uma cultura perene. Você tem isso aí por 20, 30 anos, né? Então, é que a gente quer fazer um programa nacional de manejo de pastagem, onde o produtor terá algum incentivo para manejar melhor as pastagens. Kaile Rodrigues para o SBA. No próximo bloco, você acompanha o panorama do setor leiteiro no país. Nós já voltamos.
Agora você vai acompanhar a visita de produtores argentinos à fazenda Água Branca, que fica em Birigui, no interior de São Paulo, e que desenvolve o projeto Nelore do Golias. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. O grupo, composto por produtores e técnicos argentinos, veio ao Brasil para percorrer um roteiro turístico com visitas a vários sistemas de produção. Um dos destinos foi a fazenda Água Branca, para conhecer o projeto Nelore do Golias. E não tinha melhor maneira de receber Los Hermanos se não fosse com essa mesa repleta de produtos feitos com leite de vacas que integram o programa. Tudo preparado com muito carinho pela Márcia. Em primeiro lugar, nós preparamos assim, o requeijão, né, que já virou tradição. Em seguida, o doce de leite, que é produzido também com leite do Nelore, do Golias. Queijo fresco, nós fizemos também pão de queijo, doce em pedaço, nozinho de mussarela, né? Tudo isso foi produzido aqui e com o melhor ingrediente, que é o leite do Nelore do Golias. Nem preciso perguntar se gostaram, né? Gostei do doce de leite. Sabemos que na Argentina tem várias fábricas de doce de leite com bons sabores. Fiquei muito surpreendido por ser leite de Nelore. Muito bom o queijo, fiquei surpreendido pela qualidade. Muito bom, muito gostoso. Fiquei surpreendido pelo sabor. Mas o sabor é muito gostoso, muito gostoso. Eu estou tentando levar a Márcia para lá, para a Argentina, para ela cozinhar lá. Depois, os visitantes foram para o curral da fazenda. Lá tiveram a oportunidade de ver de perto a produção de leite das vacas Nelore. Em seguida, o professor José Fernando Garcia, da Unesp de Araçatuba, apresentou alguns animais que integram o projeto e explicou o foco do trabalho de seleção genética desenvolvido por aqui. E aqui tiveram a oportunidade de ver, passar algumas horas nesse projeto Nelore do Golias, onde nós também atuamos desenvolvendo ferramentas ou estudos na área de genômica. O foco do Nelore do Golias é a produção de animais bem padronizados, bem uniformes e que tenham características de qualidade da carne bem auditadas, né? Porque esse é o Brasil real, o Brasil que paga a conta, o Brasil que trabalha, seja qual for o governo que estiver lá em Brasília. E é um Brasil que a gente pode mostrar com orgulho de que está sendo realizado aqui um trabalho que vai desenvolver a raça Nelore, vai, através de ciência, tecnologia e muito trabalho, conseguir melhorar a qualidade da carne que vai para a mesa do consumidor. Após visitar a fazenda e conhecer o projeto, o grupo argentino veio para este restaurante em Araçatuba degustar alguns cortes de carnes Nelore do Golias, porque é no prato que realmente se comprova a qualidade do produto. O Fabinho nos brindou com alguns cortes de um abate do Golias e eles vão avaliar, vão experimentar e o que chama muito atenção é o sabor diferenciado dessa carne, até pelos níveis de marmoreio e pela maciez. Estou surpreso com a qualidade do trabalho genético que conseguiram fazer com a qualidade da carne, particularmente com relação à maciez. Nós estamos acostumados na Argentina com carne macia e me impressionou o trabalho realizado aqui. O sabor é um pouco mais forte, mas a maciez está presente. Tive a experiência de visitar o Brasil no ano passado e pude perceber os avanços que se está conseguindo nesse setor. Se competimos em futebol e agora na qualidade da carne, temos que tomar cuidado. Está aprovado. O Nelore era uma raça que na Argentina não temos muito analisado, mas a visita a essa fazenda mudou totalmente minha opinião. Pode-se perceber que há muito avanço no melhoramento genético da raça. Provei a carne e percebi que está nivelada com o Angus, ou seja, são poucas as diferenças para destacar. Provei a carne e estou positivamente surpreso. Muito bom. Eles puderam ver que a realidade e o que o Nelore do Golias tem feito é uma quebra de paradigma, mostrando que é possível produzir leite de Nelore, é possível produzir uma carne macia e é possível produzir uma carne saborosa. Nos últimos 2 anos, a produtividade de leite por propriedade aumentou quase 25% no Rio Grande do Sul.
Uma reação não só no estado gaúcho, mas no Brasil e no mundo. O dado foi divulgado pela Emater. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O ano de 2017 está praticamente no fim e o setor leiteiro viveu altos e baixos. Uma gangorra presente não só no preço, mas também no número de animais e no volume de produção. A crise econômica e a falta de interesse das futuras gerações influenciaram muitos agricultores a desistir da atividade. Aquele agricultor que não está conseguindo dar conta dessa tecnologia, aquele agricultor que não está conseguindo dar conta dessa escala produtiva, esse produtor está saindo do meio rural. Então, esse esvaziamento do meio rural é uma questão preocupante dentro desse cenário, né? Um estudo feito pela Emater mostra que o número de produtores que vendem para a indústria reduziu 22,6%, caindo de 84 mil para 65 mil produtores. O rebanho também teve redução de 9,5%, ficando em 1 milhão de cabeças. Mas, em contrapartida, quem decidiu ficar na atividade foi capaz de produzir mais. Investiu em genética e na aprimoração das técnicas de manejo e higiene. Tudo que é atividade tem seus altos e baixos, né? A gente tem que tentar reduzir custos quando o preço dá uma baixada e saber administrar bem a propriedade, né? Então, a cada temporada, como se diz, a cada semestre é uma expectativa, né? Essa profissionalização fez a produção gaúcha saltar de 142 litros por produtor dia em 2015 para 178 litros neste ano. Outra evolução é o aumento da produtividade média por vaca, que passou de 11,7 litros para 12,6. E o que está acontecendo? Né? De 2 anos para cá, caiu o número de produtores, diminuiu bastante, sensivelmente o número de produtores, mas a produção se manteve estável. Né? Porque, na realidade, aqueles que estão estruturados eles estão conseguindo aumentar a produtividade. Né? Seja produção por vaca, seja em volume, seja produtividade por hectare. No Brasil, a queda da produção foi motivada pela crise interna e pelo alto custo dos insumos. Além disso, os preços competitivos no mercado externo estimularam a importação de lácteos. No ano passado, o país acabou importando 8% do seu consumo. Mas com a alta de preços lá fora e a queda do custo do concentrado, a produção interna dá sinais de recuperação. E algumas entidades acreditam em uma recuperação do setor, com crescimento de 3% a 4% em 2018. A gente está vendo uma sinalização de que alguma coisa está se movimentando nesse sentido, né? De ter uma melhoria do preço do leite, na valorização do leite pequena ainda, mas a gente está observando que isso está sendo sinalizado, porque nós vemos num período de 2017 muito ruim, num período onde sempre o leite teve uma valorização, esse ano ele caiu, né? Ou seja, cada reunião do Conselheite, né, o preço tinha um percentual de queda. Mas a gente está vendo, até essa semana, observando alguns dados de pesquisa do Sindilat e de algumas instituições, a gente está vendo uma sinalização de que isso está num caminho agora, talvez de valorização pequena ainda, mas isso já é um bom sinal. Por isso, especialistas acreditam que o mais longo ciclo de crise da produção láctea global está chegando ao fim. O preço do litro de leite pago ao produtor no mercado internacional, que chegou a 22 centavos de dólar, se recuperou e nos últimos meses alcançou o valor histórico de 38 centavos de dólar. Uma bela parte do leite do estado do Rio Grande do Sul, pelas indústrias já tradicionais aqui, pagam seu leite por algum indexador de qualidade. Ou é pela célula somática, ou é pela contagem bacteriana, ou é pelo resfriamento do leite, ou é pela gordura, todas elas pagam. Para nós, indústrias, é fundamental o pagamento do leite pela qualidade que tu vai dando a educação, conforme já essas indústrias assim o fazem. O que nós precisaríamos também é evoluir e pagar o leite também por proteína. Vai fazer com que a gente possa incentivar e motivar o produtor a produzir leite dentro dos parâmetros que a indústria precisa para ter uma conversão melhor, consequentemente ela melhora a sua competitividade. Mas o nosso trabalho todo está feito e está sendo desenvolvido com apoios governamentais, de entidades ligadas ao setor e aos produtores e às nossas próprias indústrias, para que se possa aumentar o volume com a qualidade,
necessária para ter uma melhor conversão e assim nos transformar num país exportador de lácteos também. O setor no país começa a se redesenhar. A maior profissionalização da atividade e os sistemas de produção estão ganhando escala com novos modelos de gestão. Não pode desistir nunca, né? Porque o leite sempre teve as altas e baixas. Nessas 3 décadas que a gente está na atividade, né? Sempre teve os altas e baixas no leite, né? E sempre tem que fazer aquilo e fazer bem feito, não fazer por fazer só, que nem muita gente está na atividade hoje, faz por fazer. Se não dá, eu paro, né? Eu não, a gente tem que ser persistente na atividade. Né? O produtor tenta fazer a sua parte, eu acho que a indústria também está trabalhando com dificuldades, também tem o seu comprometimento, né? Nós temos toda a cadeia, ela está alinhada no sentido de fazer as coisas evoluírem. Mas nós não precisamos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajustes, nós precisamos de organização, né? E para isso, em algumas fases, nós precisamos do governo, e o governo, ultimamente, parece que eles têm mais nos atrapalhado do que nos ajudado. Nós temos aí com a questão que vem se batendo esse ano, com a importação do leite em pó do Uruguai, né? Batendo isso, as indústrias, né? Tentando fazer um movimento para pressionar o governo que isso seja posto em prática, e foi colocado no determinado momento, mas alguns dias depois se voltou atrás e foi liberado de novo. O governo não pode atrapalhar, o governo tem que nos ajudar. A Cemex Brasil, empresa parceira aqui do SBA, levou um grupo de produtores para uma série de visitas às fazendas produtoras de leite na província de Quebec e também de Ontário. Foram 11 propriedades que se destacam pela alta produção e também pelo melhoramento genético. E a nossa equipe aqui do Canal do Boi, Zaidan e Valdec de Souza, participou desse tour canadense. Acompanhe. É no sorriso e na diversão das crianças da geração mais nova que se desenham o futuro da propriedade devotada à produção de leite no Canadá. Na família Leroux, uma das mais reconhecidas da criação do holandês na América do Norte, o trabalho realizado há mais de 30 anos, de domingo a domingo, é seguido bem de perto pelos netos de Germain e Claire. A produção é tocada a 4 mãos, com a filha Marie-Yves e o genro Dani. As 80 vacas da propriedade na província de Quebec, ordenhadas em sistema de tais-tal, produzem cada uma cerca de 12.300 quilos de leite na lactação de 305 dias, o que dá 40 quilos na média diária por animal. Para garantir a produção, a família Leroux alimenta o gado com ração à base de milho e alfafa, produzida na fazenda e fornecida por um distribuidor 2 vezes ao dia. Um concentrado também é dado aos animais de 4 em 4 horas. Apesar de pequeno, o rebanho apresenta números que chamaram a atenção dos brasileiros. 17 vacas são classificadas como excelentes, 50 como muito boas e 11 classificadas como boas para mais. A média das pontuações, num score que vai até 97, é de 86,7 pontos. De cada 10 touros usados na propriedade, 9 são da Cemex. Nos últimos anos, a Leroux passou a investir mais em touros genômicos. Hoje, 30% do material genético inseminado na vacada vem de reprodutores avaliados através de mapeamento genético quando ainda jovens, como Control, Impression e Expander. A outra fatia de 70% do sêmen usado vem dos touros provados como Lautrust, Capital Gain e Unix. Germain conta que do lado dos genômicos, usa touros Immunity, um programa da Cemex que disponibiliza reprodutores que transmitem imunidade e resistência às crias. Nós gostamos muito dos touros Immunity Plus porque vemos diferença nas bezerras. Elas respondem melhor às vacinas e são mais fortes e mais sadias. É uma boa ferramenta para usar. Um cuidado todo especial é dedicado à bezerrada. É a partir desse trato que se começa a garantir o bom desenvolvimento das futuras vacas do rebanho. Boa parte das aquisições de material genético é de sêmen sexado, que permite ao produtor a escolha do sexo da cria em processos de inseminação artificial. Germain explica que isso faz parte do planejamento comercial da empresa.
O marketing da fazenda é vender vacas de primeira lactação. 30% da renda vem desse comércio. Como produtores de genética, nós investimos pesado em sêmen e embriões sexados da Cemex. Esse também é o nosso negócio. Por isso, quanto mais nós pudermos fazer fêmeas, nós seguiremos esse caminho. Uma das atrações da fazenda é uma vaca que já caminha para o parto de número 12, portanto um animal ainda produtivo. Segundo Germain Leroux, a vaca traduz a filosofia da fazenda, a de criar vacas que podem viver mais. Nos últimos 20 anos, nosso objetivo tem sido produzir vacas de lactação entre 11.000 e 12.500 quilos de leite. Elas têm que produzir, mas têm que reproduzir. O nosso dinheiro está nisso. E este aqui é um bom exemplo dessa filosofia. A média de idade das vacas em período de lactação da Leroux é de 7 anos. A do Canadá não passa de 4 anos de permanência no rebanho. Por isso, a vaca Igniter Fantasy é motivo de muita atenção. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do Tour Cemex canadense, se entusiasma com o desempenho da matriz. Essa vaca tem 16 anos de idade, está prenha para a próxima lactação. É uma filha de Summer Shade Igniter numa mãe Combination Superside. Essa vaca é classificada 8 vezes excelente, ela tem 11 partos, está prenha de novo. Essa vaca é 95 pontos de ubre. Tá dando para ver na vaca que é uma vaca já envelhecida, a vaca está mais velha, mas assim, ela está prenha de novo e ela produziu a incrível quantidade acumulada de 145 toneladas de leite, com 4 de gordura e 3,1 de proteína. É uma vaca diferente, uma vaca assim que durou muito tempo, produziu muito leite e ainda assim tem uma conformação top. É uma vaca de 95 pontos no ubre. Isso é Cemex. Fazenda Leroux Holstein, localizada no município de Saint-Elzear, província de Quebec. A fazenda possui 80 vacas em lactação em área de 145 hectares. O tipo de instalação é o tie stall em piso de palha picada. A lactação anual média é de 12.300 quilos de leite em 305 dias por vaca e média diária de 38,9 quilos por animal. Os índices dos sólidos são de 4,2% de gordura e de 3,2% de proteína. A Leroux utiliza touros provados e genômicos da Cemex. E no próximo bloco vamos falar sobre inseminação artificial. Saiba a importância do uso dessas tecnologias na sua fazenda. Nós já voltamos. As exportações de carne bovina de Mato Grosso atingiram novo recorde em novembro. As informações você acompanha na reportagem de Valdir Pacheco. Em novembro, Mato Grosso registrou mais um recorde na exportação de carne bovina fresca e congelada, chegando a mais de 124 milhões de dólares. Esta foi a maior movimentação financeira mensal de 2017. Pela terceira vez consecutiva, o estado supera São Paulo, que até julho deste ano era líder em exportações. As exportações de carne bovina mato-grossense cresceram 20% este ano, até outubro, comparativamente ao mesmo período de 2016. Este ano, as vendas alcançaram um volume de mais de 238 mil toneladas e uma cifra de 989 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados na última semana. Este crescimento nas exportações revela uma superação das adversidades que atingiram o setor desde março, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Em seguida, o escândalo de corrupção atingiu uma das principais empresas do setor. E também houve um embargo temporário dos Estados Unidos em decorrência de não conformidades sanitárias. A diretoria da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a CRIMAT, afirma que o esforço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, em comprovar a qualidade da carne brasileira foi muito importante para a recuperação e manutenção de mercados. Sobre valorização da produção, a CRIMAT destaca que a pecuária de corte ainda não é remunerada de forma adequada, se comparada aos demais componentes da cadeia produtiva.
No ano passado, em outubro, a arroba do boi era comercializada a R$ 128,70 na primeira semana do mês. Este ano, a arroba do boi, à vista no mesmo período, chegou a R$ 129,00. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Mesmo com todo esse aumento nas exportações, o valor pago ao produtor está menor. Isso mostra que há distorções no mercado, afirma a Acrimate. Valdir Pacheco, para o SBA. Como está o cenário de inseminação artificial no país e as perspectivas para 2018? As respostas você confere agora na entrevista que a Renata Ferreira fez com o presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, o Sérgio Saldi. Acompanhe. Bom, eu converso agora com o presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Sérgio Saldi. Muito obrigada pela presença, Sérgio. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Um grande prazer. Bom, a gente começa a nossa conversa falando qual é o cenário aí do mercado de inseminação artificial no Brasil hoje. Sim. Bom, a gente tem dois cenários, né? O primeiro, pecuária leiteira, e o segundo, pecuária de corte. São comportamentos de mercado bem distintos. Na pecuária leiteira, a gente vem de 2 anos difíceis aí, 2015, 2016, né? Foram anos bastante difíceis. 2017 já sinalizou uma certa melhora. No primeiro semestre de 2017, nós tivemos crescimento aí de 25% na pecuária leiteira. O segundo semestre demonstra, né, vem demonstrando aí um pouco mais de dificuldade. Pode ser que a gente encerre agora 2017 uma pressão de queda por função do preço do leite, mas a expectativa é que a gente feche 2017 com um ano muito positivo. Né? Certo. E já na pecuária de corte, a gente sabe que 2015 e 2016 foram um ano positivo, mas 2017 já começou dando lambada na gente, né? Então sofremos bastante ao longo do primeiro semestre de 2017, o pecuarista sofreu uma pressão muito grande sobre o preço da arroba. Certo. Isso mexeu um pouco com o mercado, mas a gente sabe que o grosso do mercado de genética, né, agora na estação de monta, que acontece no segundo semestre de 2017. Certo. Então, nesse sentido, né, a expectativa já foi muito mais positiva, o mercado se mostrou bem mais aquecido no segundo semestre de 2017. Então, a expectativa, a gente não tem os números ainda, mas a expectativa é que o fechamento de 2017 seja positivo, tanto no leite quanto no corte. Mas no primeiro semestre já teve resultados positivos, né? No geral, o mercado cresceu quase 8%. Certo. Foi muito positivo, né? Mas puxado pelo leite. Pecuária leiteira. A pecuária de corte apresentou uma ligeira queda que, diante de todo o cenário, digamos assim, catastrófico que nós enfrentamos, foi muito pouco. Infelizmente. Se eu não estou com não preciso agora, mas estou de 3,5% foi a queda, se não me falha a memória. Então, 3,5% diante de um cenário onde a arroba chegou a cair 20%, 25% no preço, não é tão ruim. Isso por quê? Porque quem está investindo em genética, né, não está olhando o mercado de agora, desse momento. Você está olhando o mercado de pelo menos 2 anos para frente. Né, que é quando esse animal vai estar, no caso da pecuária, em idade de abate, ou na pecuária de corte em idade de abate, ou na pecuária de leite, né, se tornando aí uma novilha para ser inseminada. Então, esse é o foco que quem investe em genética está pensando, sempre 2 anos à frente. Bom, você falou sobre o mercado interno. Agora, e as exportações e importações de sêmen, como estão? 2017 vem se mostrando um ano de recorde em exportações, né? Nós crescemos muito, eu falo nós, o mercado brasileiro, em termos de exportação. Os principais mercados, tanto para leite quanto para corte, né, nós tivemos crescimento. Houve destaque aí para a Colômbia, né, que vem sempre liderando esse ranking de importadores da genética brasileira. O Paraguai cresceu bastante, a Bolívia cresceu bastante em 2017, só o primeiro semestre, então pode ser que ainda haja bons volumes de exportação para o segundo semestre. E aí a gente tem alguns destaques de países como Sri Lanka, né, como a Índia, que vem aí se despontando também como novos players nesse mercado de importação. Há alguns negócios também muito fortes para a América Central e já sinalizando aí talvez possíveis bons negócios para 2018 são alguns países africanos, como Angola e Quênia. Já se mostram bem bastante interessados na genética. Isso mostra também que o Brasil está preparado e é competitivo, né? Sem dúvida. Falando de genética para países tropicais, né, nada melhor do que o zebu brasileiro, né? Ao longo dos anos, o Brasil se mostrou aí um país
que investiu muito no melhoramento genético da raça zebuína. Se a gente olhar aí fotos ou filmagens de Nelore há 30, 40 anos atrás e comparar com hoje, você vê que é outro animal completamente diferente. O mesmo se aplica ao GIR, né, que houve uma evolução em termos de produção leiteira, e nada melhor para exemplificar aqui que é um melhoramento genético do que a própria raça Girolando. Né, uma raça que há 30 anos atrás nem existia como raça, e hoje aí talvez seja o nosso principal produto de exportação, seja a raça Girolando. Quais as principais raças de destaque, fora o Girolando? Bom, despontando na parte genética leiteira, o Girolando e o GIR, né, são os dois mais importantes. Na pecuária de corte, a gente tem bons mercados para Brafor, para Bonsmara, Senepol e, logicamente, nosso carro-chefe, que é o Nelore. Tá certo. Falando em inseminação artificial e ATF, inseminação artificial em tempo fixo, para quem ainda não utiliza essa tecnologia, Sérgio, quais as vantagens? Nossa, inúmeras, inúmeras. Eu costumo dizer o seguinte, a inseminação artificial é a tecnologia mais barata, mais simples e mais acessível que um pecuarista ou um produtor de leite podem ter na fazenda, né? É muito simples iniciar um programa de inseminação artificial e os resultados são altíssimos, altíssimos. Só para dar alguns exemplos aqui, se você é um pecuarista de corte, né, e vai entrar num programa de inseminação, logicamente a gente já recomenda entrar com um programa de IATF, que significa que a inseminação artificial por tempo fixo é uma técnica onde a gente consegue sincronizar o cio da vaca, fazendo com que todo um lote de vacas entre em si ao mesmo tempo. Isso facilita o manejo da fazenda de uma forma muito grande. Você consegue formar lotes contemporâneos. Melhora o manejo também. Então o manejo fica muito melhor, não só o manejo reprodutivo, o manejo sanitário, o manejo nutricional, tudo isso vai melhorando na sequência. O que a gente costuma dizer é o seguinte, se tem um grande benefício, do maior de todos, que a inseminação artificial traz para uma fazenda, é gestão. Né? Porque a partir do momento que você é obrigado a controlar os seus animais. Que hoje é prioridade, né? Você consegue começar a enxergar individualmente cada animal, ver que aquela vaca não está produzindo bezerro todo ano, que ela tem que fazer de qualquer jeito. Vaca que não produz bezerro todo ano é prejuízo para a fazenda. Então, começa todo um processo de descarte dos animais que são inférteis ou subférteis. Com isso, a fertilidade da fazenda melhora, o intervalo entre partos diminui, aí entra um fator fundamental para a produção leiteira. Quer dizer, quanto menor o intervalo entre partos e mais vacas prenhas você tem na fazenda, diretamente aumenta a produção leiteira. Então, esse é um reflexo imediato, imediato. Eu falo assim, implantou o programa de inseminação artificial hoje, daqui um ano já está havendo diferença. Em um ano você já tem retorno sobre o investimento feito, que eu repito, é um investimento muito baixo, muito baixo. O que a Asbia tem feito para alavancar esse setor? Bom, o principal objetivo da Asbia é o fomento do uso da técnica, né? Então, a gente faz palestras, a gente trabalha muito forte com a mídia, esse espaço que você está cedendo para a gente é fundamental para que a gente possa levar a informação para os criadores, né? Costumo dizer que a gente já atingiu um nível de evolução genética no Brasil altíssimo. Hoje a gente tem o Nelore, como eu falei, um nível de qualidade genética fantástico, o GIR, o Girolando, você tem raças importadas que a gente pode utilizar com a inseminação artificial, por exemplo, o acasalamento do Nelore com o Angus, que é uma tecnologia fantástica. Ter um touro Angus na fazenda é muito difícil, né? Principalmente no Brasil Central, por causa de temperatura, toda a situação. Então, como é que você faz para ter um cruzamento? Você usa a inseminação, né? Você tem suas vacas Nelore lá, insemina, vai ter um produto com valor agregado, ganho de peso, qualidade de carne muito superiores e com certeza vai dar mais retorno para a fazenda. Então esse é o tipo de retorno que a inseminação artificial proporciona, né? E o que a gente faz nas Asbia é justamente isso, facilitar, mostrar que é simples poder iniciar um programa de inseminação. E é uma ferramenta barata, né? É barata, é menos de 2% do custo da fazenda, né? Algo assim que... E o retorno que traz não é para hoje nem para amanhã, é para uma geração inteira, né? O seu rebanho muda, o rebanho do criador muda completamente a partir do momento que você começa a trabalhar com melhoramento genético. E o resultado é excelente, você trabalha longevidade das fêmeas, você consegue ter vaca com vida útil mais longa na fazenda,
a saúde, a produção, todos são características que você traz através da genética para a sua fazenda. Muito se fala de melhoramento genético e já avanços têm sido visto, né, no Brasil, mas ainda tem desafios, né? Muitos, né? Como tudo no Brasil, nada é fácil, né? A gente tem que lutar bastante para conseguir as coisas. Um dos maiores desafios que eu costumo dizer é justamente a informação, né? Eu estava comentando com você que a gente já atingiu um nível de qualidade genética muito grande nos nossos rebanhos. O que falta é investir em quantidade, mais gente utilizando essa genética de ponta. Quanto mais criadores utilizarem essa genética, melhor vai ser a qualidade do produto brasileiro, melhor a qualidade da carne, como a gente já observa hoje, já houve de 5 anos para cá, a carne que chega na prateleira do supermercado é outra, né? Você já tem aí esse cruzamento do Angus e Nelore, como também com Braford, com Hereford, né? O uso das raças britânicas, né? E algumas raças sintéticas no cruzamento com Nelore é perfeito, você melhora muito a qualidade da carne, em acabamento de gordura, marmoreio, uma série de coisas. E na produção de leite, precisa acontecer isso também, precisa desse choque de tecnologia para que a qualidade do nosso leite melhore, aumente. Através da genética, você consegue aumentar a produção leiteira, mas não só a produção, em volume de leite. Você consegue aumentar volume de sólidos e proteína, que em algumas regiões é onde se paga realmente o diferencial de preço, está em sólidos, né? Então, tem que investir fortemente em genética para poder ter retorno na atividade. Você acredita ainda que há resistência do produtor? Não, eu acredito que existe desinformação, né? Por isso que o seu programa é tão importante, né? A gente poder levar para o seu público essas informações, desmistificar essa questão de que inseminação artificial é complicada, é difícil, que eu não tenho mão de obra. Hoje não precisa, você tem já empresas especializadas nisso, tem veterinários que já montaram, quase todas as regiões do Brasil tem ali um grupo de veterinários que presta serviço, né? Então, por exemplo, você pode fazer o criador pode fazer uma negociação onde ele paga pela prenhez, né? Ou seja, o veterinário já chega com o pacote completo, ele chega com o sêmen, chega com o produto de ATF e faz o serviço e ele recebe pela prenhez, quer dizer, o risco para o criador é baixo, né? Então, qual é a dificuldade? Nenhuma, né? Dificuldade é ter informação, é ter acesso à informação e saber onde procurar, quem vai poder prestar um bom serviço. E para isso, as empresas que fazem parte das BIA, né, as centrais de inseminação, as empresas que fornecem sêmen, elas têm condição total de prestar esse serviço para o criador. E para 2018, qual a expectativa, Sérgio? Então, a gente vem aí de, vamos dizer assim, 2 ou 3 anos assim, um pouco instáveis, né, nesse mercado de pecuária no Brasil, mas a expectativa, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, ela é sempre positiva, né? Se a gente parar para pensar, talvez aqui boa parte do seu público lembre dos anos 80, né, na época do Plano Sarney, o Brasil era importador de carne, a gente tinha dificuldade de achar carne no mercado. Em pouco mais de 20 anos, passou a ser o segundo maior exportador, o maior rebanho, né, comercial. Quer dizer, isso se faz em pouco tempo, né, principalmente em função da genética, do melhoramento genético, né? Então, se é possível mudar esse cenário em tão pouco tempo, né, e na pecuária de corte isso é visível, falta fazer o mesmo na pecuária leiteira. A pecuária leiteira no Brasil ainda está engatinhando, está meio amarrada. Você ainda vai em regiões e vê a produção leiteira muito parecida com o que se fazia 20, 30 anos atrás, e não pode. Produção de leite é uma atividade extremamente tecnificada, né? Então tem que investir fortemente em tecnologia, tem que estudar, tem que ter pessoas bem preparadas e quanto mais você investir em tecnologia, mais retorno vai ter. Ou seja, a saída é investir. Em tecnologia. Tá certo. Obrigada pela presença aqui no SBA, Sérgio. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O Pecuária BR fica por aqui, desejando a vocês ótimas festas e obrigado pela companhia. Boa noite, Renata. Boa noite, Carla. Obrigada pela companhia. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.